Tem muita gente brigando com Excel, achando que um problema é na fórmula, que não consegue achar a fórmula específica para aquela demanda, sendo que na verdade o real problema é a falta de lógica. E quando eu falo que o problema ele é a falta de lógica, é porque muitas das vezes a maioria das pessoas e dos profissionais que eu conheço, que são analistas, eles se pegam muito amarrados a entregar apenas o resultado final. E eles ainda não valorizam o tempo, ou seja, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de você pensar antes de começar a agir. A maioria tem um problema, pensa numa possível solução, valida com o seu superior essa possível solução e começa a executar. Só que o momento de se pensar em qual vai ser a lógica que você vai utilizar, a maioria não pensa. A maioria não pensa. A maioria executa. E o problema de você só executar é que 99% das vezes vai chegar uma hora que você vai chegar ali até 80% do seu projeto e você vai se dar conta que, opa, pera lá, eu também preciso enxergar outra informação aqui. Só que isso era uma programação de lógica que você deveria ter feito lá atrás. Então, a importância de você pensar na lógica antes de só produzir, é justamente essa. É você evitar um baita retrabalho que na maioria das vezes existe porque a pessoa não parou, não pensou na lógica, não pensou na consequência daquela fórmula, consequência daquele raciocínio lógico. Então, a maioria das pessoas hoje, que eu tenho oportunidade de conversar e recomendar, é que ela fique muito boa em raciocínio lógico. Porque é o raciocínio lógico que vai determinar se ela é uma boa pessoa de análise, se ela tem coerência na proposta que ela está dando, se ela tem capacidade de criar um bom plano de ação, literalmente para executar de uma forma que ela chegue até o resultado que ela quer. De novo, a maioria, infelizmente, tem um problema, pensa numa possível solução, valida essa possível solução e já cai com a mão na massa. E aí entra como um problema, digamos assim, que é uma problemática de que muitos analistas hoje ainda fazem o papel de assistente. Que o papel do analista, ele tem justamente esse viés. Ele tem justamente o viés de eu preciso analisar de forma lógica quais são as melhores práticas e qual é o melhor formato de processo e de sistema e de indicadores, de tudo que você imagina, para chegar até o momento de você ou o analista construir ou o analista delegar, mas delegar de uma forma que tenha lógica, de novo. Para quem for executar, que execute com maestria, que saiba o que está fazendo e o porquê está fazendo. Então, se você hoje se apega a querer aprender só fórmulas, querer aprender funções de sistemas, querer aprender softwares novos, querer aprender muitas vezes metodologias curriculares, não se apegue a isso. Comece pelo básico, comece pela sua estrutura inicial, estude raciocínio lógico, force o seu cérebro a pensar no passo 1, 2 ou 3. Pegue uma pequena amostra, trabalhe com uma amostragem, veja se é aquele resultado que você quer. Tem muita gente que já começa, por exemplo, o trabalho por um Power BI, já começa o trabalho por um PowerPoint, sendo que, na verdade, o correto é que você deve começar pela essência, que são pelos dados, são pelas informações. Igual eu mencionei, pegue uma amostra, aplique a sua lógica nessa amostra,
veja se é aquele resultado, avalie quais são as variáveis que podem acontecer ali no meio termo. Não há fórmula que substitua isso, não há fórmula que solucione, não há sistema que vai fazer isso por você. Vinícius, estamos na era da inteligência artificial, eu concordo, mas é você quem a guia. Ela tem um papel de lhe dar novas ideias, de dar possíveis soluções, mas é você quem a guia. Então, antes de você pensar em só jogar num GPT, no Gemini e outras plataformas, enfim, reflita que você precisa ter esse pensamento lógico para que você a guie, porque senão ela vai colocar propostas absurdas, sem sentido, que você precisa ficar ali corrigindo, sendo que não tem necessidade. Que muitas vezes você conseguiria entender a lógica, pedir a ela uma aceleração de alguns pontos, ideias novas, mas é você quem guia. Então, o meu recado de hoje é justamente para que você reflita que a lógica é muito mais importante do que só saber uma fórmula ou só saber uma plataforma. Aqui no canal eu tenho outros vídeos muito interessantes que possivelmente vai lhe agregar se você é um analista ou se você quer pensar como um analista de alta performance. Então dá uma olhadinha aqui embaixo na própria descrição que eu já vou deixar para você. Esse vídeo é muito importante e eu espero que você goste.